Olá, eu sou o Pedro. Olá, eu sou o Hudson. E esse é mais um podcast Dialética. Cá começamos a notícia muito preocupante aqui no Brasil, é a crise aviária que atingiu os estados do sul. E outro tema que a gente vai abordar é a guerra entre Israel e Palestina. Quem é que será que lucra com essa guerra? Outro tema que abordaremos é a CPI das apostas esportivas, ou melhor, CPI do circo. Entenda o que a Virgínia Fonseca foi fazer lá no Senado. Além disso, nós vamos abordar, nossos caros ouvintes, um tema de muita importância pra gente, que é o desmonte da favela do Moinho na cidade de São Paulo. E além disso, prestaremos uma singela homenagem ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, uma das lideranças latino-americanas nesse século. Em 18 de maio, começando a notícia das eleições em Portugal, em 18 de maio, Portugal realizou as eleições legislativas para escolher os 230 deputados que farão parte do parlamento português. E já é a terceira eleição em 3 anos, devido à instabilidade política em Portugal. O fato é que o presidente Marcelo Rebelo decidiu dissolver o parlamento e pedir novas eleições. Pois é, nossos caros ouvintes, em novembro de 2023, o ministro Antônio Costa pediu renúncia do seu cargo. Isso porque estava sendo investigado por um processo de corrupção, algo semelhante que a gente vê aqui no Brasil, né, Lúcio? Certo, exatamente. E o fato é que o Ministério Público Português, através da Operação Influência, investiga a concessão de minas de lítio, essencial para a produção de carros elétricos, em Monte Alegre e Boticas, para a empresa Luso Recursos. Inclusive, essa empresa Luso Recursos, o consultor financeiro seria o Jorge Costa, o ex-secretário de Estado e amigo pessoal íntimo do ministro. Além dessa empresa, esse movimento, o Ministério Público, ele também está investigando uma empresa chamada Start Campus, empresa responsável pelo projeto Centro de Dados Science 4.0, empreendimento calculado em 3, milhões de euros que visa produzir hidrogênio verde para a exportação da energia renovável, ou seja, é uma empresa que está dentro do setor de energia, né? Isso, e que está vinculada a alguns processos de corrupção. Exatamente. Inclusive, um desses consultores dessa empresa seria o Diogo Lacerda, que é padrinho de um dos filhos do ministro Antônio, e também tem o Vitor Scaria, que seria ex-chefe de gabinete também de Antônio. Outra notícia que eu queria puxar aqui agora sobre esse processo, o processo que aconteceu no domingo, é a participação dos brasileiros e a importância desses brasileiros dentro do processo eleitoral português. Porque há um movimento de extrema-direita que vem crescendo em Portugal, sobretudo anti-imigrante. Só que o engraçado é que, segundo as grandes mídias, que esse movimento anti-imigração não chega até os brasileiros. E sem falar que a gente tem uma população considerável de brasileiros em Portugal, né? Inclusive, essas eleições elas podem ser modificadas também pelos brasileiros, pode ter participação dos brasileiros. E falando sobre a extrema-direita, temos o partido Chega, né? Ele se consolidou de fato depois dessas eleições. Ele conseguiu, no caso, 50 cadeiras e ele se consolidou de fato como a terceira força política de Portugal, ficando atrás do PS, que é o Partido Socialista, que conseguiu, se eu não me engano, 79 cadeiras, e o Partido AD, que é da direita, mas é centro-direita, não é extrema, que foi o que saiu mais vitorioso, foi o que conseguiu mais cadeiras dentro desse parlamento. Pois é, a gente percebe esse movimento da direita ganhando cada vez mais o cenário político na Europa. Sim, e esse caso de corrupção dentro do governo do PS, que quem estava lá era representante do Partido Socialista Português, acabou minando muito a confiabilidade da população no Partido Socialista. E isso acabou agravando essa aceitação da população para a extrema-direita e para a centro-direita também.
Mas o PSL ainda continua muito forte dentro do parlamento. Passamos agora para uma próxima notícia, falaremos de Israel e Palestina. Só para contextualizar um pouco vocês, meus caros ouvintes, esse é um conflito que já vem de muito tempo, mas ele foi intensificado após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Com a derrocada do Império Turco-Otomano, a Inglaterra ela assumiu o controle dessa região da Palestina. E ao assumir o controle, ela passou a defender a criação do Estado de Israel. Só que até então não tinha sido criado. Lembrando que as populações árabes e as populações de judeus, eles sempre conviveram naquela região de maneira harmoniosa. Tinha alguns conflitos, mas não eram dessa forma que nós temos hoje. E logo após essa primeira guerra, logo após, na verdade, a segunda guerra, com aquele lance do Holocausto, todo o genocídio dos judeus, o apelo à construção do Estado de Israel se tornou mais forte mundialmente, e a Inglaterra apoiou, não só a Inglaterra, como as outras potências apoiaram a criação do Estado de Israel, e foi criado naquela região da Palestina. Isso foi após a Segunda Guerra, certo? Após a Segunda Guerra, com o Holocausto. Beleza. Então, após a Segunda Guerra, os estados que ganharam, como os Estados Unidos, a Inglaterra, apoiaram a construção de um Estado judeu. Isso. E foi aí, a partir daí, a criação... No território da Palestina. Tá. E por que no território da Palestina? Porque tem aí já havia uma concentração de judeus. Como a gente sabe, os judeus eles sofreram diversas diásporas durante toda a história do universo. Eles são bem espalhados nos países. Só que naquela região tinha uma comunidade judia mais forte, e também foi criada naquela região por toda aquela noção religiosa vinda da cidade de Jerusalém, Sim. que é uma cidade sagrada, tanto para a região católica, para o cristianismo, para o judaísmo e também para o muçulmano. E ao longo do século XX, aconteceram algumas guerras com Israel, os países árabes em volta, como o Egito, Palestina. E a coisa é tão doida, cara, que logo após o primeiro dia após a criação declarada a independência de Israel, no primeiro dia após isso já teve a invasão por parte do Egito, da Jordânia e da própria Palestina. Eles invadiram o território de Israel. Só que essa invasão deu errado, Israel venceu o conflito e acabou aumentando ainda mais o seu território, tomando parte da Cisjordânia, parte de Gaza também, que pertencia ao Egito, e tomando parte também das colinas de Golã, que é uma região essencial ali porque tem nascente de água, e lá, como é uma região desértica, falta muita água. Mas vindo para o nosso contexto histórico, a gente está vendo pelo menos 2 anos essa guerra com a Palestina, no território da Palestina, na faixa de Gaza. Em cima disso, nessa última semana, Israel anunciou mais uma ofensiva nesse território. Sim, essa ofensiva denominada de Carros de Gideon, que foi uma ofensiva, inclusive hoje, na madrugada de ontem para hoje, saiu um noticiário que o Israel bombardeou diversas áreas domiciliares e áreas também de refugiados, bombardeou essas áreas, matando mais de 50 palestinos. Muitos deles eram mulheres e crianças, porque estavam em áreas de refugiados. E esse bombardeio atingiu também uma escola da região. Pois é, cara. O fato é que essa guerra ela é a guerra mais televisionada do mundo, tem diversos documentários sobre isso, e é uma guerra que nunca para. Sim. É um genocídio. É um genocídio. Vamos falar a verdade, falar do caralho. É um genocídio. A gente torce para que em algum momento as superpotências, grandes potências do global ajudem a cessar essa guerra. E é um curioso fato porque o Israel ele recebe muita ajuda, principalmente dos Estados Unidos, e na Inglaterra também ele recebe muita ajuda financeira. Então por isso que eles têm esse poderio bélico muito grande, sabe? A construção do Israel também tem esse lado do lado humano dos judeus, mas também tem um lado político, porque a construção de Israel ela foi feita como se fosse um cão de guarda dos Estados Unidos naquela região, porque sabemos que aquela região do Oriente Médio ela tem muitas usinas de petróleo, uma região muito boa para petróleo.
Então, a ideia era criar um estado ali, um estado independente e forte, para poder ter maior controle daquela região, porque também era uma região que passava por muitas guerras. Pois é, nossos caros ouvintes, agora entraremos em um tema muito polêmico que vem gerando aí na grande mídia sobre a nossa economia, que é essa crise aviária que chegou no Brasil. Essa crise aviária, que é uma epidemia que já vem assolando todo o globo, antes de chegar no Brasil, chegou nos Estados Unidos, chegou em outros países produtores de frango e agora chega ao sul do Brasil, pelo menos o primeiro caso aqui em Granja. E a partir daí tivemos repercussões mundiais. E quais seriam essas repercussões, Luiz? O que aconteceu no globo que gerou toda essa polêmica? Então, essa gripe aviária, denominada de H5N1, ela chegou aqui no Brasil primeiramente atingindo as aves silvestres. Uma ave lá no sul, uma aqui também no Rio de Janeiro. Só que o fato é que quando essa gripe ela chega num centro de produção de carne de frango, ela acaba se expandindo muito fácil, rapidamente, muito rápido, porque é uma gripe que ela afeta as aves diretamente e ela é muito fácil de ser contagiosa, ela é muito contagiosa, ela tem um contágio de forma direta e indireta. Então, quando ela chega nessa granja lá do sul, especificamente, essa granja ela tem que abater todos os frangos que estão lá. Matar. Mas aí para o consumo? Não, abater para descarte. E isso deu não só dos frangos, mas também o descarte dos ovos, porque podem ser contaminados também. Mas um ponto é que, segundo a ONU, essa gripe aviária ela não tem efeitos no homem, no humano, melhor dizendo. Isso, ela não tem muito risco para nós humanos. Mas então por que descartar esse frango e esse ovo? Porque o que acontece? Como é um vírus, ele pode sofrer uma mutação. Você lembra do coronavírus? Sim. Que antigamente atingia um tipo de morcego e o ser humano ter contato com aquilo, o vírus sofreu uma modificação e passou a atingir o ser humano também. Então isso também pode acontecer com essa gripe. Então é por isso que quem trabalha nas granjas, quem trabalha diretamente com a produção de frango, ele obrigatoriamente tem que usar equipamento de proteção para esse vírus ele não poder sofrer modificação e chegar a atingir os seres humanos, entendeu? Pois é, então tendo isso em vista, esse vírus, algumas potências, alguns países suspenderam a compra de carnes aviárias no Brasil. Entre esses países estão o nosso maior parceiro comercial, a China, e a União Europeia. Qual que você acredita, Lúcio, que será o impacto para a nossa economia dessa gripe aviária? Olha, segundo o ministro da Agricultura, ele falou que está totalmente controlável essa crise. Ele falou que agora o Brasil, recentemente, não registrou novos casos e que para você ter essa credibilidade no mercado internacional, seria preciso ter 28 dias sem registro da doença. Que aí você, de fato, alega que ela está erradicada, entendeu? Porque é uma doença que quando chega, ela já manifesta muito rápido os sintomas nas aves, então muito fácil a identificação. Então, esses 28 dias, segundo ele, seria o mínimo necessário para falar que a crise está controlada. O engraçado é que o Brasil ele sempre foi muito bem quisto mundialmente pelas suas questões sanitárias. O Brasil é um dos países mais top em questão sanitária e controle de zoonoses, que são as doenças provocadas pelos animais, enfim. Alguns anos atrás, teve a questão do acordo Mercosul e a União Europeia, que os brasileiros, sobretudo produtores pecuários, diziam que as exigências da União Europeia era bem além do que se tinha aí no mercado internacional. Sim. Então você está me comentando disso, tem essa questão na minha memória. O Brasil, nesse lado, ele tem um alto patamar de qualidade, de questão de sanitária, de vigilância, porque é o maior produtor de carne de frango do mundo e talvez também seja o maior produtor de carne bovina. Eu só acredito que o Brasil tem que priorizar mais o mercado interno do que o mercado externo.
Porque você vê o preço do frango, o preço do ovo, por tempo a inflação nos alcançou enormemente. Então, isso que pode acontecer como consequência para nós, para a nossa população brasileira. Como uma consequência mais grave também, essa crise aviária, essa gripe aviária, ela atingiu o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor, ele não tem o dinheiro suficiente para abater as aves que ele tem lá e comprar outras. Entende? Ele precisa daquele dinheiro, daquelas aves, ele precisa fazer dinheiro. Então, tem uma preocupação no Ministério da Agricultura com os pequenos produtores, por isso que eles estão sempre sendo contatados para, caso tenha algum índice algum indício dessa gripe, eles falem com o Ministério. Pois é, nossos caros ouvintes, nosso próximo tema é um tema muito polêmico, igual ao antigo, só que esse entra mais dentro de uma esfera social, que é o caso das CPIs das bets, que está acontecendo aí durante o último ano e vem levantando, chamando influências para falar um pouco de como que funcionam essas estruturas das novas casas de aposta. E na última semana, a Virgínia Fonseca foi chamada para depor a essa CPI e nós tivemos alguns embates. Pois é, Hudson, o que saiu a partir daí? Então, essa CPI, só para contextualizar, ela está sendo presidida pelo senador Irã, do PP, e está sendo relatada pela senadora Soraya, do Podemos. Sim. Eles estão buscando entender como essas plataformas atingem o orçamento das famílias brasileiras, principalmente porque grande parte dos jogadores e apostadores são menores de idade. Sim. Ou pessoas com vício em jogo. Inclusive, o vício em jogo é uma doença de fato verificada. Ela foi inclusive reconhecida pela OMS, chamada de ludomania ou ludopatia, que são pessoas que têm distúrbio, um certo distúrbio mental, que são pessoas que são viciadas em jogos. E a probabilidade dos nossos ouvintes e da gente também conhecer uma pessoa viciada em jogo é muito grande. Eu conheço gente que se derramou em jogo, se endividou demais, pegou dinheiro com família, com irmão, com pai, com mãe. Perde casamento, contato com os filhos, tudo isso por causa de aposta. E é aquilo, é uma questão de saúde pública, porque eles estão falando de uma doença, de um distúrbio mental, certo? Mas aí, Hudson, indo para esses depoimentos, para nossos ouvintes saberem, a Virgínia Fonseca não foi a primeira a depor nessa CPI. Outros influencers também foram, como o Gustavo Lima, né? O Tirolipa, o Wesley Safadão e Olane Bezerra. Essa daí então tá sempre aí nas manchetes por algo pejorativo, algo ruim, certo? Sendo que teve alguns desses influencers que foram chamados, mas eles não foram, eles conseguiram abrir portas e não foram lá prestar o depoimento, como a própria Deolane, o Felipe Neto, só alguns que foram, como a Virgínia. Sim. Inclusive, achei totalmente uma palhaçada aquilo que ocorreu lá, porque o deputado falando de um assunto sério, um assunto que atinge as camadas mais pobres, que a gente sabe que quem é mais viciado em jogar são os pobres, estão atingindo nós. Que é uma perspectiva também, que aí é bom a gente desmificar, que muitas pessoas acham que apostar no tigrinho, apostar no jogo é um investimento. Não é um investimento, meus caros ouvintes, nossos caros ouvintes. Isso é uma aposta, é um jogo de azar, né? O nome já diz azar. E a probabilidade de tu perder é 99%. Exatamente. Quem ganha sempre é a casa. E quem ganha também são os influenciadores, né? Pois é, que é algo que a CPI está investigando, que esses contratos da Casa das Apostas, junto com esses influenciadores, eles são atrelados ao quanto que o público desses influenciadores vão perder na casa de aposta. Então, tem influencers que ganham 30, que é o caso da Virgínia, como ela falou na CPI, ganham 30, ganham 50, ganham 80% em cima daquilo que os seus seguidores perdem dentro da casa de aposta. Então deixa eu ver se eu entendi. A Virgínia, ela tem, 50 milhões de seguidores no Instagram. Vamos botar aí que esses 10 milhões de seguidores clicaram lá no link que ela disponibilizou e foram fazer a aposta. A esses seguidores que fizeram apostas e perderam esse dinheiro, 30% desse dinheiro vai para ela? Exato.
30% desse dinheiro. E há outros influenciadores, outras casas e outros contratos que mais do dinheiro, uma maior porcentagem dessas pessoas que assistem esses influencers e perdem esse dinheiro vão para os influenciadores. Então isso é algo que essa CPI está investigando. E outro caso que eu acho interessante também é sobre o Tigrinho, cara. Porque, de fato, o Tigrinho ele é pensado e estruturado para pessoas pobres. Sim. Você vê, ele roda em qualquer celular, certo? Ele é fácil de jogar, é muito fácil de você aprender a mexer. E outro detalhe que eu venho reparando é o uso de pessoas periféricas para propagar o Tigrinho. Sim. Por exemplo, com certeza você, caro ouvinte, você com certeza tem algum amigo que, sei lá, tem 10 mil seguidores no Instagram e já está divulgando a plataforma, tem 20 mil seguidores e já está divulgando a plataforma. E se você for olhar os seguidores desses influencers, a maioria do que é classe C e B. Assim, cara, eu não estou aqui falando mal desses influencers, mas a gente tem que separar o joio do trigo. Isso não é uma prática boa para a classe trabalhadora, como a gente está falando, gera vício. O pessoal perde dinheiro, perde casa, perde patrimônio, perde família. Então, assim, quer divulgar? Beleza, mas vamos fazer uma campanha de conscientização para essas pessoas que isso não é tão bom assim. Isso do lado dos influencers, porque a sacanagem que rola, sacanagem fiscal, manobras fiscais, lavagem de dinheiro, que rola junto com essas casas de apostas, isso a gente não tem nem noção, não tem a dimensão. É incontrolável, nem o governo tem essa dimensão. Porque tem muita gente que chega, mas não tem noção do esquema que é. Beleza, tá ali fazendo seu dinheiro, mas pô, faz parte de uma estrutura bem maior do que só ali a pessoa tá influenciando, fazendo 1, 2, 3 histórias divulgando a casa de aposta. Exatamente. E essa CPI, ela tá para ser finalizada dia 24 do mês 6, do mês que vem. Então, essa CPI, pelo que eu estou entendendo, ela vai estruturar toda essa regulamentação dessas casas de apostas, desses cassinos online também, que já vem acontecendo. Então, a ideia dela é regulamentar esse esquema, né? Vamos botar assim. Caros ouvintes, nosso último tema, ou penúltimo tema, é a questão das favelas, né? A gente sabe que o favelado hoje ele é totalmente marginalizado, não só hoje como historicamente, e essa marginalização continua. Continua de que forma, Hudson? A partir de ordem de despejo, de desmonte de favela, algo que vem acontecendo na nossa cidade vizinha, que é a cidade de São Paulo. Pois é, segundo a CNN, a favela do Moinho, localizada na região central de São Paulo, tornou-se um bunker do crime organizado na facção predominante lá de São Paulo. O Ministério Público afirma, e a Polícia de São Paulo, afirmam que as maiores facções transformaram essa favela do Moinho na região central de São Paulo como um quartel-general estratégico para suas operações. Diz a polícia que essa favela oferece uma condição ideal para o controle de pessoas, porque ela só tem uma entrada e uma saída, e dentro disso, ainda segundo essas investigações, o grupo criminoso teria montado um sofisticado aparato de vigilância, incluindo antenas, rádios comunicadores e câmeras ao redor da favela. Mas, pois é, Hudson, isso é que a investigação do Ministério Público e da Polícia Militar da cidade de São Paulo diz, mas o que eles estão fazendo concretamente para inibir? Só para reforçar, eu acho totalmente chulo esse argumento de que a favela do Moinho é o quartel-general do PCC, é o centro distribuidor de entorpecentes para a região central de São Paulo. Isso é absurdo, porque a gente vê que as cracolândias de São Paulo, elas são já muito antigas, e você culpar uma favela como sendo distribuidor para essas cracolândias é um absurdo. É uma desculpa, né? É uma desculpa. É criminalização da pobreza. Você criminalizar quem mora ali naquela favela ali. Porque é como se todos os moradores da favela tivessem ligação ao tráfico. Exatamente. E são eles que vão sofrer. Porque essa favela de São Paulo, ela é a última favela da região central. E São Paulo ele já vem com esse projeto de desmonte das favelas, de remoção das favelas. O pessoal fala de um processo de gentrificação. Exatamente. E essa região está sofrendo esse processo de gentrificação porque
tem esse apelo do capital privado para a região, porque essa região da favela do Moinhão fica numa região central, onde você tem ofertas de serviços, ofertas de trabalho e tudo mais. Então essa região, ela tem um apelo do capital para ter investimento naquela área. Só que aí que está o pulo do gato. O capital privado, ele não vai investir naquela área, a não ser que o governo público faça obra naquela área, porque é uma área que é muito degradada em questão de estrutura, de transporte, de serviços também, porque para também contextualizar, essa favela do Moinho, ela é uma antiga indústria do Moinho, né? Era uma fábrica naquela região. Essa fábrica, ela produzia rações e tudo mais. Essa fábrica, ela foi no processo de desindustrialização de São Paulo. Essa fábrica, ela foi retirada de lá, foi passada para o interior de São Paulo, só que a estrutura ficou. E essa estrutura acabou sendo ocupada por esses moradores que forem lá em busca de emprego, em busca de melhores serviços, porque está numa região central, né? Pois é, meus caros ouvintes. E em termos de medida concreta, o que a Polícia de São Paulo, junto com o governo do estado, que é o Tarcísio, né, que é o governador lá de São Paulo, eles estão fazendo? Basicamente, remover a favela, ou seja, despejar a família e colocar todas as casas abaixo. Nessa favela, na favela do Moinho, existem 854 famílias cadastradas. Dentro dessas 854, lembrando que esses são dados do Ministério Público, 610 já estão habitadas para receber o auxílio moradia e serem realocadas. Ou seja, cerca de 80% das famílias ainda se encontram dentro das favelas. Isso porque apenas 186 famílias saíram propriamente da comunidade. Mas o que o governo está propondo para essas famílias, para elas saírem desse local? Um programa auxílio que oferece uma parcela de R$240, R$2.040, e seguidas de parcelas mensais de R$1.200, ou seja, menos que o salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo do Brasil já não mantém uma casa. E além disso, as famílias, supostamente, também teriam direito ao programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio que chega a 250 mil. Até o momento, 57 casas foram derrubadas e 97 famílias não aderiram a nenhum acordo. Ou seja, é algo que a comunidade em si não está aderindo. Certo. E esses acordos assim feitos, eles estão sendo ainda muito trabalhados, porque tem a união do governo federal com o governo do estado de São Paulo e com o município. A ideia é que esses três, eles dividem esse valor desses R$1.200, cada um vai pagar, no caso, R$400 para os moradores. Esse daí seria tipo uma espécie de aluguel social. Com esses R$1.200, a pessoa conseguiria alugar, em tese, alugar uma casa. Só que essa região, como a gente falou para vocês, passa por um processo de gentrificação, no qual os serviços ali, a moradia ali ficou muito mais caro. Sim. Então esses R$1.200 não dá para uma família conseguir alugar uma casa ali nos bairros mais próximos daquela região. Até porque você vai sair de uma condição onde você é dono para você ser um inquilino, alugar um espaço. Sim. É completamente diferente. E segundo um relatório da USP, olha que curioso, foi pedido para que lá nessa comunidade, na favela do Moinho, tem muitas famílias que recebem menos de um salário mínimo, que vivem com a renda menor que um salário mínimo. Então, alguns bancos, algumas empresas privadas pediram para essas pessoas mentirem no seu depoimento, alegando que elas ganham mais do que realmente ganham, porque aí, se ela alegar isso, ela consegue ter um incentivo a crédito, ou seja, um certo financiamento. Ou seja, a pessoa tem uma casa própria, ela vai perder a casa dela para poder comprar uma outra casa, e com esse financiamento a gente sabe que vem juros, vem, enfim, várias outras taxas. O banco ele vai continuar lucrando e muito provavelmente essa família não vai conseguir pagar. Por quê? Porque lá no início ela já mentiu no depoimento dela. Ela já teve que falar que ela ganha mais do que ela realmente ganha. Então você vê o jogo aí, porque há muito interesse do capital privado também naquela região.
Então aqui a gente quer desejar todo apoio aí às famílias da favela do Moinho, continue na luta a fim de conseguir uma propriedade da terra. O direito à moradia é um direito de todos os brasileiros, nós nunca podemos deixar de lutar pelo que é nosso por direito. Exatamente, é um espaço público, né? A gente tem que ter um livre acesso a esse espaço, a gente tem que ter condições de moradia. Não pode simplesmente degradar a estrutura da região para tirar as pessoas de lá, para depois fazer investimento na região para o mercado privado ganhar dinheiro. Não existe isso. A gente tem que ter um olhar técnico e crítico para as pessoas que moram lá e resolver o problema delas, né? Que é o problema da moradia. Exatamente. E para finalizar, fica aqui a nossa homenagem ao líder latino-americano Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. O ex-guerrilheiro uruguaio, que lutou contra a ditadura uruguaia e chegou ao cargo de presidente da república do seu país. Certo. E ele é um defensor assíduo da educação, inclusive ele melhorou demais os índices de educação de Uruguai e ele sempre discursa muito sobre a importância do social, a importância da educação, a importância de você ter um bem social desenvolvido para você conseguir progresso na sociedade, correto? E além disso, o Pepe Mujica também protagonizou mudanças substanciais, revolucionárias dentro da sociedade uruguaia, como foi o caso da legalização da maconha e da legalização do aborto. E só para constatar aqui, os índices criminais de Portugal caíram absurdamente. Portugal não, desculpa, o Uruguai caíram absurdamente. O Uruguai hoje é tido como uma potência, assim, de questão de DH de vida, DH humano, uma potência da América Latina. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um Dialética Podcast, mais uma notícias da semana. Fica aqui o nosso aviso para quem curtiu, quem puder compartilhar, segue aí a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, segue também nas plataformas de streaming. E vocês que gostam do nosso trabalho e curtem e podem ajudar, o Pix estará na descrição. Lembrando sempre que o nosso trabalho é 100% independente e nós precisamos de um financiamento, né? Isso aí. Obrigado, esse é mais um episódio.